Crianças, vocês já ouviram falar de uma história da Bíblia em que uma jumenta fala com um homem? E já imaginaram como Deus pode transformar até uma maldição em bênção? No vídeo de hoje, vamos conhecer a surpreendente história de Balaão, um profeta que queria fazer o que Deus não queria, e também o triste momento em que o povo de Israel pecou gravemente adorando falsos deuses. Mas, como sempre, Deus mostrou sua fidelidade e misericórdia. Vamos lá? Depois das vitórias contra os reis Sion e Og, o povo de Israel acampou nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão. Lá do alto, o rei Balaque, de Moabe, ficou apavorado. Ele tinha ouvido falar de tudo o que Israel havia feito e estava com medo que eles tomassem suas terras também. Então Balaque teve uma ideia. Chamou um homem chamado Balaão. Balaão era conhecido por suas palavras de maldição e bênção. Balaque queria que Balaão amaldiçoasse Israel, esperando que assim o povo ficasse fraco e fosse derrotado. Balaque mandou mensageiros com presentes para convencer Balaão a ir até ele. Mas quando Balaão perguntou a Deus, o Senhor respondeu: Você não deve ir e nem amaldiçoar Israel, porque este povo é abençoado. Que resposta clara de Deus! Mesmo assim, Balaque insistiu e enviou mais príncipes com promessas de riqueza. Balaão perguntou novamente a Deus, e o Senhor permitiu que ele fosse, mas com uma condição. Balaão só poderia falar aquilo que Deus mandasse. Então Balaão se levantou, selou sua jumenta e partiu. Mas Deus sabia que o coração de Balaão não era obediente. No caminho, o anjo do Senhor ficou na frente da estrada com uma espada na mão. A jumenta viu o anjo e saiu do caminho, mas Balaão a espancou para que continuasse. Isso aconteceu 3 vezes. Até que a jumenta fez algo incrível. Ela falou com Balaão. O que eu te fiz para me bater assim? Balaão, tão irritado, nem percebeu o milagre e respondeu à jumenta. Então, Deus abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo com a espada. O anjo disse: Se não fosse a jumenta, eu teria te matado. Balaão então se arrependeu e prometeu só falar o que Deus mandasse. Que lição para todos nós! Devemos obedecer a Deus com o coração, não apenas com palavras. Quando Balaão chegou a Moabe, Balaque o levou a vários lugares altos para que ele visse o povo de Israel e o amaldiçoasse. Mas sabe o que aconteceu? Toda vez que Balaão abria a boca, em vez de maldição, saía bênção. Isso mesmo, Deus transformou a intenção maligna de Balaque em bênçãos para Israel. Balaão declarou: Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Ele disse que Israel era um povo separado, forte e numeroso. Até profetizou sobre o futuro de Israel, dizendo que dele surgiria um grande rei. Era mais uma confirmação de que, através desse povo, viria o Redentor, Jesus Cristo. Balaque ficou muito bravo e mandou Balaão embora. Mas, infelizmente, a história de Balaão não terminou aí. Mais tarde, Balaão teve uma ideia muito ruim. Ele sugeriu que o povo de Israel fosse levado a pecar, se misturando com as mulheres moabitas e adorando os falsos deuses delas. E foi isso que aconteceu. Os homens de Israel começaram a se envolver com as moabitas e a participar das festas pagãs em homenagem a Baal-Peor, um falso deus. Eles comeram alimentos oferecidos aos ídolos e cometeram muitos pecados diante do Senhor. A ira de Deus se acendeu contra o povo. Deus ordenou que os líderes dos que haviam pecado fossem punidos para que o mal fosse tirado do meio do povo. Uma praga terrível começou a matar milhares de israelitas. Era uma demonstração da severidade de Deus contra o pecado. Enquanto isso, um homem de Israel, desafiando a santidade de Deus, trouxe uma mulher midianita para dentro do acampamento, bem diante de Moisés e de todo o povo. Foi então que Finéias, neto de Arão, tomou uma lança e, com zelo pela santidade do Senhor, executou aquele homem e a mulher. Por causa da atitude de Finéias, a praga cessou. Mas antes disso, 24.000 pessoas haviam morrido. Foi um momento de muito arrependimento e dor para Israel. Deus mostrou que não aceita a idolatria e o pecado no meio do seu povo. Apesar de tudo, Deus continuou fiel à sua promessa.
os filhos daquela geração rebelde ainda herdariam a terra prometida. Deus estava conduzindo toda a história para que, no tempo certo, de Israel nascesse o Salvador, Jesus Cristo, aquele que nos livra da escravidão do pecado. Crianças, essa história nos ensina que o pecado desagrada profundamente a Deus. Ele é santo e justo. Mas também aprendemos que Deus é misericordioso com aqueles que se arrependem de coração. Por isso, precisamos reconhecer nossos pecados, pedir perdão e confiar em Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. No próximo vídeo, vamos ver como Deus começou a preparar o povo para entrar na Terra Prometida. Novas batalhas, novos líderes e muitas lições de fé nos esperam. Não perca! Não esqueça de pedir ao papai ou à mamãe para deixar o like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar com os amigos. Tchau, pessoal!